Bom dia a todos, me chamo Alan Ferreira Leite de Lima, sou discente do programa de pós-graduação em Agronomia Tropical, lá na UFAM em Manaus. Estarei presente com vocês falando sobre doses de nitrogênio em números de plantas por cova no desenvolvimento inicial de açaí BRS Pará, é o Terpia oleracea. O objetivo dessa estação é falar um pouco sobre o experimento instalado, falar um pouco da importância da adubação nitrogenada e as técnicas de manejo que foram adotadas no experimento. Em campo, no experimento nós avaliamos 3 fatores. Um fator, irrigação, a presença e a ausência de irrigação na área. O outro fator, as doses de nitrogênio, onde foi aplicado 4 doses com 0, 26, 52 e 78 kg de ureia de nitrogênio por hectare. Já em relação ao número de covas também, nós avaliamos 1, 2 e 3 covas por planta. O manejo da adubação realizado na área foi realizado o parcelamento, em 3 vezes ao ano, onde essa adubação iniciou-se 60 dias após o plantio da muda em campo. E depois no mês de maio e novembro de 2020 e no mês de fevereiro de 2021. Aí finalizou o primeiro ano de cultivo. Além disso, nós usamos doses padrões do fósforo, aplicando superfosfato triplo, e doses padrões de potássio, aplicando cloreto de potássio. Além disso, realizamos adubação com micronutrientes também, onde em cova foi aplicado o FTE. Já já após 18 anos, a gente aplicou após 18 meses, desculpa, nós aplicamos o nutriente, o sulfato de zinco para fornecer o enxofre e o zinco para a planta, e o boro granular, para fornecer o boro, que são micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Após esse ano de cultivo, nós fizemos a avaliação, avaliando a altura, o diâmetro da estipe, avaliamos os parâmetros químicos do solo, os macro e micronutrientes e a textura. E além disso, fizemos a avaliação também do tecido, ou seja, a avaliação da folha, dos micro e macronutrientes presentes nas folhas das plantas. E após isso, nós fizemos as análises estatísticas em laboratório, onde fizemos a análise estatística fatorial com parcelas subdivididas e subdivididas, avaliando tanto as doses aplicadas com o número de plantas por cova, pois nesse primeiro ano a irrigação não foi avaliada, porque ela só foi instalada em torno de 12 meses após o plantio. Nesse segundo banner aqui eu falo um pouco da importância do nitrogênio para a planta, da adubação nitrogenada, pois sabe-se que o nitrogênio é um adubo essencial, exigido em grande quantidade pelas culturas. Ele tem importante função nos componentes aminoácidos das plantas, nas proteínas, em ácidos nucleicos, e também ele é importante nutriente presente na clorofila, estando intimamente ligado à fotossíntese da planta. E esse nitrogênio, como que ele vai entrar no solo, no sistema, Muitas vezes ele entra por fixação biológica, através de plantas como as leguminosas, que conseguem fazer essa fixação através da simbiose que elas possuem com bactérias do gênero Rhizobium, através da matéria orgânica presente no solo, que essa matéria orgânica ela vai fornecer o nitrogênio através da sua decomposição e também através da adubação mineral e orgânica que nós realizamos, Já essa perca desse nutriente, ocorre principalmente por lixiviação e por volatilização desse nutriente, onde é importante, para que não ocorra isso, fazer uma aplicação adequada. E as principais práticas utilizadas para diminuir essas percas são parcelamento da aplicação, são incorporar no solo esse nutriente, e também essa aplicação também vai depender do estágio fenológico da cultura, onde plantas no início de desenvolvimento necessitam de menos nutriente, menos nitrogênio, para plantas adultas que vão necessitar de doses mais elevadas do nutriente. Com isso nós sabemos
a entrada, os processos de saída, como aplicar o nitrogênio no solo, nós temos que saber também como que a planta vai demonstrar a necessidade desse nutriente, o sinal de deficiência. Pelo nitrogênio ser um elemento móvel dentro da planta, os sintomas de deficiência vão apresentar nas folhas mais velhas, onde essas folhas vão apresentar uma clorose. O que seria essa clorose? Vão ficar amareladas. Por que elas ficam amareladas? Porque o nitrogênio está ligado à clorofila. A clorofila é que dá essa coloração verde, e não tendo nitrogênio vai faltar a clorofila nas plantas, tornando as folhas mais amarelas. Falando um pouco sobre os micronutrientes, né, que não foi avaliado, mas eles são nutrientes essenciais para que se tenha uma boa produção, tanto em quantidade como em qualidade. E para o açaí, os principais nutrientes que estão relacionados à sua produção é o boro e o zinco, onde geralmente eles são exigidos em menos quantidade pelas culturas, né? Mas eles têm um papel importante como no fator enzimático, ou seja, na ativação de enzimas, né, que são relacionadas ao crescimento, à floração, né? E em relação à disponibilidade, a maior necessidade desses nutrientes, nós temos o ferro, que é exigido em maior quantidade, o manganês, o boro, o zinco, o cobre e o molibdênio. Mas aqui no experimento nós focamos na aplicação de dois nutrientes principais, o boro e o zinco. Onde o boro ele tem função importantíssima no desenvolvimento da cultura, no crescimento celular. Ele tem função também no criação de novos tecidos, né, no crescimento, na absorção de água, crescimento de tubo polínico e mesmo na germinação do pólen, que é importante para a questão de floração, de não abortar os frutos, entenderam? Para o maior desenvolvimento de fruto posteriormente. E sua deficiência, ela apresenta principalmente sinais nas folhas mais jovens, por ele ser um elemento que é pouco móvel dentro da planta. A planta não consegue tirar ele das folhas mais velhas e levar eles para as folhas mais novas. Aí por isso o sinal de deficiência vai apresentar nas folhas mais novas, onde essas folhas vão apresentar um tamanho mais reduzido, geralmente retorcidas. E geralmente ocorre também o abortamento floral com essa deficiência, né, do boro na planta. Entretanto, também é importante verificar, por esse micronutriente, o seu excesso também causa sintomas na planta de toxicidade, que pode influenciar também na sua produção. Por isso que é importante ter cuidado pela falta e também pela aplicação em excesso desse nutriente. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, um gráfico falando sobre a disponibilidade desse nutriente em relação ao pH do solo, onde solos com pH mais elevado favorecem a disponibilidade de molibdênio e cloro. Já solos com pH menos elevado, ou seja, um solo mais ácido, eles favorecem os teores elevados de ferro, cobre, manganês e zinco. Por isso é importante ter cuidado com a calagem, pois se tu aplicar demais, tu vai tornar o ferro, cobre, manganês e zinco deficiente, não vai ter muita disponibilidade no solo. Se tu aplicar menos também, se tu não aplicar, ele vai faltar o molibdênio e o cloro, que são nutrientes mais disponíveis em pH mais elevados. E o zinco também, como nutriente, né, essencial, ele é importantíssimo como cofator enzimático, ou seja, ele vai ajudar na ativação de enzimas. E ele é essencial na para as atividades de regularização, estabilidade de estrutura proteica e também na síntese de auxina, que são hormônios relacionados ao crescimento das plantas. E também é importante ter cuidado com sua falta e o excesso também, né, que vai gerar toxicidade às plantas. Já em relação aos resultados do experimento, né, avaliando a altura e diâmetro do caule em função das doses e números de plantas, observamos que para a altura de planta não houve diferença significativa, ou seja, estatisticamente não teve efeito tanto a adubação quanto o uso de maiores números de plantas por cova, 1, 2 e 3. Já para diâmetro da estipe, né, houve uma diferença, só avaliando em questão o número de plantas, sem levar em consideração a adubação, teve esse efeito. Ou seja, quanto mais plantas nós utilizamos por cova, menor seria esse diâmetro da estipe. Bom dia a todos, eu sou o Wildson Benedito Mendes Brito, sou aluno de pós-graduação da UFAM, né, curso Agronomia, e hoje a gente está aqui no primeiro simpósio e dia de campo do cultivo do açaí, a Euterpe oleracea, né, e eu estou aqui com vocês hoje para
falar um pouco sobre a amostragem de solo, né, antes da implantação da cultura do açaí, como é que faz o covamento e como é que implementa uma adubação potássica para o açaí. Então aqui a gente hoje está falando sobre como é que a importância de fazer uma amostragem do solo para ter a melhor recomendação de calagem e adubação, certo? Como é que a importância de fazer essa análise de solo, que é para você conhecer a fertilidade e manter essa fertilidade do solo depois que você implanta essa cultura do açaí no campo. A questão também do envio dessas amostras para laboratório, quanto custa as análises de solo para fazer, como é que retira essas amostras aqui do campo, não precisa ser um profissional da área, o próprio produtor pode retirar essas amostras do campo e está levando isso para laboratório, tá? Aqui nessa outra estação estamos apresentando também como é que se realiza esse covamento. Você define o espaçamento da área de cultivo do açaí, abre as covas, aqui pode ser de forma tratorizada, aqui a gente utilizou uma broca acoplada a um trator. E aí, a partir da abertura das covas, você apresenta, você faz a primeira adubação com potássio no solo. Olá pessoal, meu nome é Willas de Magalhães de Azevedo, sou estudante do curso de Agronomia, venho aqui apresentar o vosso trabalho, primeiro simpósio do dia de campo do açaí. Venho aqui apresentar as importâncias do fósforo da planta. O fósforo ele é bem importante na respiração, fotossíntese e armazenamento de energia e transferência de ATP para as plantas. Ele tem uma função na planta, não só na planta, mas no fruto também, onde ele promove maior formação, crescimento das raízes, melhora a qualidade de frutos e verduras e formação de sementes também. O fósforo ele acaba sendo pouco móvel no solo, mas dentro da planta ele é móvel. As perdas do solo podem ser perdidas tanto por erosão, por lixiviação ou por colheita. Assim, pessoal, é importante nós conhecer bem o nutriente que vamos utilizar na nossa lavoura, para que não haja perdas de nutrientes, mas também não coloque em excesso ele. Aqui eu botei um pequeno o ciclo do nitrogênio, quais são as entradas e saídas desse nutriente. Temos aqui as entradas, que é através de fertilizantes minerais, deposição atmosférica, resíduos de planta, dentre outros. As saídas são por lixiviação, escoamento, erosão. E aqui, como eu falei, saída pela cultura. É importante nós saber também que chega um certo tempo, como nós colocamos lá o fósforo lá, é bom repor sempre que tiver essa colheita. Ok, pessoal? E é isso, pessoal, minha apresentação. Bom dia!